Inverno de 1996. Luzerna, 16 de janeiro de 1960. Fomos residir no interior de Itacará. Hospital São Joaquim, São Paulo. Tinha lesões na coronária esquerda. Diamante do Oeste. Com devoção a Frei Bruno, pedi que ajudasse. Eternamente gratos ao Padre Bruno. Frei Bruno nasceu na Alemanha e ainda jovem, em plena efervescência europeia, com referência à guerra, disputa de poder político, Frei Bruno desperta para o serviço franciscano, desperta para colocar sua vida a serviço do outro. Ele, como chegou na Bahia, uma região bastante marcada pela escravidão, e ele em seguida veio para o sul do Brasil, atuou intensamente por longos anos em Rodeio, Santa Catarina, passou por outros 6 lugares e depois concluiu seu serviço aqui em Joaçaba, Luzerna. Ele veio para Luzerna, trabalhou aqui 8 meses e depois foi de vez para Joaçaba. O Frei Bruno, ele, pela história aí já sabemos, ele foi um homem que procurou viver aquilo que está na Bíblia, no Evangelho, aquilo que Jesus ensinou, levando o batismo aos que não eram batizados, levando o sacramento do matrimônio aos que não eram casados, levando a reconciliação àqueles que estavam em pecado. Tinha assim o seu guarda-chuva muito velho debaixo do braço, uma batina bastante folgada, né? E caminhava muito ligeiro. Ele era sempre ligeiro, ele subia muito pouco, era muito humilde assim, mas levava muito a sério as coisas. O Frei Bruno é de uma região da Alemanha onde é característico do povo uma postura mais fechada. Não por outro motivo a não ser próprio da personalidade. Então, era próprio do Frei Bruno essa postura fechada. Ele era um padre velhinho, doente, com problema sério de coluna. O fato é que ele tinha vários fatores e que precisava de cuidados especiais. Só que para ele, quem precisava de cuidado especial era o povo, não ele. Então ele se dedicou até os últimos momentos de sua vida em atender as pessoas. Ele criou um patrimônio de fé, solidariedade, sensibilidade humana. Eu acho que esse foi o grande legado deixado por Frei Bruno. Ele ia ao encontro das pessoas enquanto ser humano que precisava de conforto espiritual, orientação, e também ele ia ao encontro dos dramas dos excluídos. Ele pedia para as senhoras amigas assim que ele frequentava a casa, que elas fizessem alguma coisa à tarde, preparassem um café, que ele ia trazer uns anjos para comer. E daí ele trazia os mendigos, as crianças de rua, ele trazia para fazer o lanche da tarde na casa dessas senhoras. E ele visitava, de casa em casa ele visitava as pessoas. E a gente via assim um amparo nele. Dava muito conselho, rezava muito, pedia para a saúde. No tempo de Frei Bruno, somente pobre, negro e bugre eram presos praticamente, e Frei Bruno sofria com esse fato, em perceber que muitos aprontavam, mas quem ia preso era pobre, negro e bugre. E isso deixava ele muito chateado. Então ele tinha um carinho especial com os prisioneiros, e Frei Bruno tinha um carinho especial com as empregadas domésticas, também pelo mesmo motivo. E já naquele tempo Frei Bruno se preocupava com isso. Então os direitos humanos que se fala tanto hoje, né, Frei Bruno foi um grande defensor dos direitos humanos. As pessoas mais pobres, as pessoas mais simples. Então todos os desassistidos da sociedade eram o público que era predileto de Frei Bruno, né? Então isso tudo que levou ele à condição de hoje ser venerado já, embora não sendo oficialmente canonizado pela igreja, é venerado já como santo pelo povo aqui da região e por onde ele passou, né?
Mas ele também se preocupou com algumas coisas juntamente com o Frei Edgar, como por exemplo a educação. Se temos um hospital Santa Teresinha, é porque um dia Frei Edgar, Frei Bruno se preocuparam com a saúde desse povo. O Frei Bruno, ele tinha o dom da bilocação. O estar presente no mesmo lugar, em mais de um lugar, no mesmo momento. Quando ele ia para uma igreja rezar missa no interior, se alguém passava de carro, porque na época era muito difícil passar alguma condução, né? Então, quando passava alguém, oferecia carona e o Frei Bruno não aceitava. E quando eles chegavam no local da missa, Frei Bruno já estava lá na igreja. Como também pessoas ainda vivas testemunham que em alguns momentos que o Frei Bruno celebrava a missa, ele se acendia, se levantava, ficava o êxtase levava-o a flutuar. E o Frei Bruno rezava a missa às 6 horas da manhã, todo dia na capela São Roque, no hospital. E numa dessas missas, o Frei Bruno, ao consagrar a hóstia, né, ao erguer a hóstia, ele se ergueu junto, se elevou junto. Uns 30 centímetros, um pouco mais. A igreja recolhe com muito respeito e com muita visão crítica. Não vou duvidar de que tenha existido esse tipo de situação com o Frei Bruno. As pessoas, alguns aí contam com firmeza de opinião, assim, com convicção, o tipo que eles relatam, né? Eu acho que as pessoas todas têm sua liberdade de fé, mas às vezes, né, se cai assim, um pouco na lenda, cria um mito em torno da pessoa. E esse mito leva a pessoa às vezes exagerar um pouco na linguagem. O que nós queremos enquanto igreja é colher entre esses testemunhos aqueles que sejam mais oficialmente confirmados. Tendo esses documentos, vai nos facilitar no processo do reconhecimento oficial da beatificação do Frei Bruno e no reconhecimento oficial para a sua santificação, canonização.